Aí a 3, depois nós adiciona mais coisas aí, se vocês lembrar. Ele vai falar de herança. E a herança é o que a gente estava falando, que a Carol aí falou até. Né? Uma nova classe de objetos pode ser criada por meio de herança. Essa nova classe, chamada de subclasse, né, começa com as características de uma classe existente, chamada de superclasse, que o Antônio acabou de falar, através da sua personalização e adição de aspectos próprios. Em outras palavras, a herança é uma maneira de reutilizar o código onde uma nova classe é criada observando os membros de uma classe já existente que são aprimorados com novas ou melhores capacidades. Aí, que a gente falou lá, esse é um outro conceito. Ó. O animal, ele pode ser selvagem, pode ser doméstico, superclasse. Subclasse seria isso aqui, ó. Selvagem ou doméstico. Aí eu vou ter do doméstico, eu posso ter outro subclasse, ó. É gato ou cachorro. Do cachorro, eu posso ter outro subclasse. Pedigree ou sem pedigree. Foi o que o Ricardo falou lá no começo, como se fosse uma árvore, ó, onde você vai criando várias subclasses dentro de uma superclasse, né? A partir de uma superclasse. Então aqui você tem a especialização da superclasse e a generalização dela. Então, ó, que volta no exemplo que a Carol lá falou um pouco, né? Então, pessoa, né? 2 atributos, tem nome e endereço, 2 operações, comer ou dormir. Ela é mais genérica, ó. Então aí, ó, eu tô melhorando ela agora, ó. O empregado, ele é uma pessoa que pode ter uma categoria, função, e ele pode ter mais dois métodos, ó. Ele pode trabalhar, ele pode picar cartão, ele pode comer, pode dormir também. E ele vai ter um nome e endereço, né? Uma subclasse mais específica, ó. Você pode ter 4 atributos e 4 operações. Eu pego o que tem lá de pessoa e herdo, né? Faço uma herança pro empregado. Já o estudante, eu vou ter um nome escolar, o ano escolar que ele tá, e ele se matricula e estuda, né? Então é mais específico, 3 atributos e 4 operações. Então para baixo eu vou especializando mais e para cima eu vou generalizando. Eu achei esse exemplo aqui bem mais fácil de entender, né? A classe mãe também é chamada de superclasse, que é igual a classe base. E a filha é mais especializada e herda os membros da classe mãe. De novo aqui, ó. Conta bancária. Você pode ter uma conta corrente, você pode ter uma poupança, pode ter uma aplicação. Né? Todas elas são classes filhas que estão dentro da conta bancária. Né? E cada uma vai ter o seu atributo. Né? A conta corrente você usa para você fazer movimentação, pagar conta, né? Mandar Pix, transferência, etc. Conta poupança, ela já tem um atributo de você deixar o dinheiro guardado. Já, embora ela permita você fazer pagamentos, tal, tem gente que usa a poupança como se fosse uma conta corrente, né? Mas ela foi feita para que você poupe, para você guardar o dinheiro e ter um certo rendimento que já não é tão atrativo, né? Mas ainda tem um rendimento baixo, né? E aí você cria uma outra classe, filha, que é a aplicação. A aplicação já ela é mais agressiva, né? Tem algumas aplicações que não deixam você tirar o dinheiro, né? Você tem que deixar ela lá por 180 dias, sei lá, por 2 anos, depende do tipo de aplicação que você fizer, você só vai resgatar esse dinheiro na sua conta corrente. Sendo mais, como fala, mais claro, né? Possível, né? O Anderson, ali você falou da superclasse e a filha é a Subclasse. Isso, ali no outro slide, no anterior, né? Nesse aqui, ó. Você falou a classe mãe é a super. Ah, superclasse. Isso, aí a classe filha é a Subclasse, não coloquei aqui, esqueci. Verdade, subclasse. Não, mas tudo bem, só pra lembrar, é bom. Isso são todos conceitos que pode despencar lá na prova. Por isso que eu foquei neles por enquanto. Depois a gente tem que pegar isso e olhar em códigos, eu acho. Senão a gente ficaria aqui mais de 3 horas falando. E aí, porque ele vai misturando os dois, eu acho que é aí que fica confuso um pouco a explicação, que ele fica falando e depois eu jogo o código. Aí semana que vem a gente pode pegar, ó, vamos fazer uma herança, vamos fazer um objeto, vamos ver o que é classe, vamos ver o que é isso.
entendendo cada conceito, a gente consegue daí no código, que o código é muita abstração, você começar a entender um por um, né? Então, herança, você usa essa palavra lá, extends, para lidar com a aplicação de herança. As vantagens principais, você reusa o software. Não tem a necessidade de escrever o mesmo código novamente, igual eu falei para vocês. Antigamente eu tinha que fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Não tinha como eu fazer de outro jeito para fazer um reuso do meu programa, né? Pode especializar soluções gerais já existentes, né? Todo objeto da subclasse é um objeto da superclasse, que é a classe mãe. O contrário não é válido, ele colocou, ou seja, eu não posso... a subclasse é uma especialização da superclasse, mas tipo, não dá para eu especializar a superclasse a partir de uma subclasse, né? Não dá para inverter esses dois. Isso é uma boa questão de prova, né? Que essa especialização, ela sempre vem para baixo, ó, nas subclasses. E nunca uma subclasse vai especializar uma superclasse, né? A classe filha herda os membros da classe mãe, né? Membros privados são ocultos na filha, públicos são acessíveis na classe filha e protegidos são acessíveis na subclasse e outras do mesmo pacote. Você pode declarar um campo na classe filha com o mesmo nome da classe mãe, mesmo que sejam tipos diferentes, né? E agora, para terminar esse polimorfismo aí que ele falou, né? Que é o que? Você sobrescrever um código da classe mãe, declarando um método com a mesma assinatura, e eles respondem a uma mesma mensagem, né, chamada de método, de modos distintos. Você pode modificar alguma coisa que já tinha lá na classe mãe para fazer outra coisa, né? A sobreposição de métodos ocorre quando há polimorfismo. Por exemplo, você vai mover objetos no mundo real: carro, bicicleta e caminhão. Se você considerar um método de uma classe, ele poderá ser especializado para movimentar o carro, para movimentar a bicicleta, o caminhão de formas diferentes. Então, como se você melhorasse, né, o polimorfismo. Você já tem a movimentação do carro, da bicicleta e do caminhão, mas você pode especializar o cara para movimentar de maneira diferente esse carro, essa bicicleta, esse caminhão. Isso a gente chama de polimorfismo, que você já pegar uma coisa pronta. Para ele ser, para ver se eu entendi, para ele ser considerado um polimorfismo, ele tem que estar com a mesma assinatura, tipo, tem que estar com a mesma forma que foi escrita, né, tanto da mãe quanto da filha. Isso, com a mesma assinatura, tá aqui, ó. Em especialização, você também pode declarar novos métodos e campos na classe filha. Foi o que a gente deu aqui. Esse slide aqui deixa claro. O empregado, eu declarei outras coisas que especializei ele, ó. Ele vai trabalhar, vai picar cartão, vai ter 2 atributos novos, ó, categoria e função. Mas ele não vai deixar de ter nome, endereço, comer, dormir. Ele vai ter outras coisas a mais do que já a pessoa tem, né? Isso é o conceito de herança. Como que então o Java, né, procura a implementação mais especializada do método, né? Vai seguir a hierarquia, ou seja, de baixo para cima, da mais específica da filha para a classe mais genérica mãe, né? Se o método não for definido na filha, procura-se o que está na mãe. Mais ou menos voltando lá no slide lá, que eu acho que fica mais claro. Se eu procurar o empregado, o nome do empregado, que também está errado aqui, empregado, tá aqui, né, no slide dele, é empregado. Falar qual é o nome do empregado, eu não achei nada aqui na filha, vai estar na mãe. Então ele vai ter que pegar esse atributo está especificado lá na classe mãe, na superclasse, né? Então sempre de baixo aqui para cima. Quando um método é sobrescrito na classe filha, ele passa a ter o comportamento padrão dessa classe, embora seja possível acessar também da superclasse. Então, se eu escrever uma coisa lá embaixo, ele vai pegar o que está lá embaixo primeiro, né? Mas dá para você acessar também o outro método que esteja lá em cima, que se for o mesmo método,
né? E quando que ocorre a sobrescrita? Ocorre quando você tem um método da classe mãe redefinido pela filha, que é o que a gente falou aí do polimorfismo, mesma assinatura, mesmo tipo de retorno. Agora, imagine se você deseja aproveitar o comportamento que tem na mãe, né? Você vai implementar, né, da classe mãe. Para isso, utilizamos a palavra super. Quando isso ocorre, a classe mãe fica sobreposto. Então, a super, né, ela tem mais ou menos uma função parecida com a dis, que é usada para referenciar o próprio objeto, né, e distinguir variáveis locais e campos do objeto que contêm os mesmos nomes. A super é usada para você acessar da superclasse, né, campos ocultos, métodos sobrescritos, polimorfismo, construtores da superclasse. Eu que entendi, eu acho que é isso mesmo, né? Se eu quiser acessar alguma coisa aqui de cima, eu vou usar esse super lá de cima, nome, né? Se eu tiver a mesma coisa aqui, por exemplo, trabalhar, e aqui em cima trabalhar também, né, eu posso pôr o super para eu colocar da superclasse e não da classe empregado, da minha subclasse. Então eu posso tanto usar essa classe que está aqui dentro do empregado, com o mesmo nome, como a que está lá em cima de pessoa, porém colocando essa palavra super. Ô Anderson. Oi. Deixa eu. Tô certo ou errado? Não tá errado, não. Tá certo. Deixa eu fazer um complementozinho nesse ponto. Quando a gente usa o super, a gente pode utilizar o método da superclasse e complementar ele na subclasse. Acho que tem até um exemplo nos slides que eu implementei aqui para testar. Tipo assim, ó, vou colocar o método aqui. Tenta colocar o método aqui no chat rapidinho. Aí você pode continuar se quiser. Não, beleza, vê aí que você coloca. O Anderson, lá no Coursera, ele fala que tem 3 tipos de polimorfismo. O polimorfismo que é paramétrico, que ele tem a ver com a programação genérica. E aí ele dá um exemplo da array list, né, que ela pode se comportar de diferentes formas de acordo com o tipo de objeto que ele está manipulando. Você pode ter uma array list de string, ou, por exemplo, uma array list que vai falar sobre animais, a outra música. Então ele chama isso de polimorfismo paramétrico. Ele tem a ver com uma programação genérica. Aí ele fala que existe esse polimorfismo também de sobrecarga de método, mas é quando você tem 2 métodos com o mesmo nome, só que um recebe um parâmetro, como um parâmetro lá, um determinado objeto, e o outro pode receber. Então ele falou assim, se o mesmo método receber para um inteiro e para o outro ele receber um outro tipo de variável, aí ele já é um polimorfismo de sobrecarga de método. Você está utilizando o mesmo método, mas de 2 formas. Aí ele fala que isso é um tipo de polimorfismo, que ele chama de sobrecarga de método, porque você tem o mesmo método. Caramba. Só que um você pede lá para ele multiplicar 2 inteiros, e o outro você pede para ele multiplicar float, por exemplo. Aí você faz então ele fala assim, você está usando o mesmo método, é multiplicar. Mas aí você fala, multiplica 2 inteiros. E num outro você fala assim, multiplica 2 floats. Que são 2 decimais. Você está usando o mesmo método. Aí é sobrecarga de método, você está usando aquele mesmo método, mas só que você está usando com objetos diferentes. Você está sobrecarregando aquele método, é um polimorfismo. E aí existe um outro polimorfismo que é a sobrescrita de métodos. E esse é o único polimorfismo, a sobrescrita, que está relacionado com a herança. Os outros 2 não estão relacionados com a herança. Estão relacionados com como você utiliza o método, vamos dizer assim. Aí, o sobrescrita, que ele chama de overriding em inglês, que é a parte que está relacionada com a herança, que você tem lá uma classe mãe, como você falou, aí eu faço a filha 1, a filha 2 e a filha 3. Tanto a 1, a 2 e a 3 não tem o método da mãe nelas, só que elas utilizam aquele método lá, por exemplo, lá que você falou, dormir. Tá.
Aqui Aí- pra trás, né? Esse slide aqui eu achei que ficou melhor. Pra Isso. ficar Aí mais ele fala claro assim, aqui, nesse slide. ele fala assim, por exemplo, aí, ó, comer e dormir, né? Uhum. O estudante e o empregado são filhos. E eles também comem e dormem. Eles também comem e dormem, mas eles não têm o come e dorme, esses métodos neles. Eles estão utilizando o Da método pessoa. lá da classe mãe. É. Então, aí ele fala que isso faz com que eles sejam versões polimórficas do método mãe. O estudante e o empregado são versões polimórficas lá do método pessoa. E um pode comer de um jeito e outro de outro também. Bom, aí como você vai fazer esse método se comportar é uma outra coisa. A herança está relacionada com a herança de um método. Então, tem um método em uma classe filha que tem a mesma assinatura que o método que está lá na classe mãe. Uhum. Então, o método da classe filha, ele sobrescreve, ele sobrepõe ao método da classe mãe. Entendi. Entendeu? Então, são três- A Bianca são falou que três caiu tipos. esse negócio, ó. Polimorfismo sobrecarregado. Isso, então existem três tipos. O paramétrico, quando você pega lá um array list, por exemplo, que ele falou, e você põe lá um de animal, um de outra coisa, sei lá. Aí existe esse de sobrecarga de métodos, é quando você utiliza o mesmo método com a mesma assinatura, mas para fazer coisas diferentes com ele. É sobrecarga de métodos. E a sobrescrita que está relacionado com a herança. Somente o sobrescrito que é relacionado com a herança. Entendi. Que ele nem colocou esses três aqui no meio. Colocou, tipo... ele deixou só como polimorfismo. Deve estar no livro, né? Provavelmente. Por isso que não tá Ele fala assim, que ao escrever o código, a gente está sempre pensando ali na classe mãe. E aí o código todo acaba se tornando polimórfico. Porque você vai fazer a classe filha, sei lá, filha 1, a filha 2, a filha 3, sempre pensando ali no que acontece na classe mãe. Tá. Aí ele falou que isso evita muita reescrita de código, porque você está sempre utilizando a classe mãe como referência. Aí ele fala que você ter poucas classes muito grandes para você ter muitas classes menores. Que os caras falaram, dividir para conquistar, né? Você fazer várias partes para você conseguir resolver o problema. Tem tudo a ver mesmo. Bom, ele fala que também esse método final não pode ser sobrescrito, né? A palavra-chave final ou modificador final significa que o método definido com ela não poderá, né, ser sobrescrito em uma subclasse. Este modificador pode ser aplicado em classes, métodos e atributos. Métodos privados são apenas acessíveis dentro dessa classe definida, não sendo possível sobrescrever um método private em uma subclasse, quando usamos o modificador final. Então esse final aí já começa a barrar de você sobrescrever ele, né? E aí ele dá como ele é final, ele não pode ser mãe de ninguém, né? Não. É isso que ele tá querendo dizer, né? Exato. E o sobrescrito é quando você pega lá da mãe. Aí ele tá falando que acho que como ele é final, ele não pode ter filho. Entendi. Terminou nele. Ele colocou aqui um complemento parâmetro mais parâmetro no chat. Interface. Aí coloca outra coisa. Interface tem por objetivo criar um contrato e que a classe que implementa deve obrigatoriamente obedecer, né? Em Java, para lidar com interfaces, utilizamos a palavra interface, que é a palavra reservada deles. No contexto, quando programamos um software, não importa como a implementação será feita, pois o importante é saber a definição do contrato, garantir que o software desenvolvido por um grupo se comunica com o outro por meio desse contrato. Ele deu aí o interface, o exemplo da USB. A USB não importa o tipo de dispositivo que a gente coloca. Hoje, antigamente, né, até vou revelando minha idade. Antigamente o mouse ele era uma porta COM e a impressora era uma porta LPT, cada um tinha o seu conector. Isso era terrível, porque você tinha que
ter aquela porta no seu computador para você conseguir colocar um mouse, uma outra impressora, né? Por exemplo, você instalar 2 impressoras. O que eu me lembro aqui da recordação é que a placa-mãe ela vinha com uma porta só para você ligar a impressora com vários pinos lá. Era uma porta LPT de comunicação que a gente falava. O mouse, depois eles criaram o PS2, que era tinha, eu nunca esqueço as cores. O teclado era verdinho e o mouse era roxinho. Só que os pinos eram a mesma coisa. Se você invertesse os dois lá atrás, ligar no computador, nenhum dos dois funcionava. Aí, isso era um grande problema, que você tinha que ter porta. Se eu quisesse ter 2 impressoras, eu tinha que comprar uma placa que tivesse mais uma LPT para eu conseguir imprimir, né, no computador. E hoje, os caras criaram essa USB, Universal Serial Bus. Então, isso aqui seria o quê? Eu ter o mesmo padrão de cabo, todo mundo liga nesse cabo, mouse liga, webcam liga, microfone liga, monitor, até agora tem alguns aí no USB-C já ligando, né? Onde você tem o Thunderbolt, que é o novo protocolo, mas você liga pelo USB-C no computador e você funciona, né, do mesmo jeito, né? Até as USB estão sendo meio que substituídas pela C, né? USB-C ultimamente. E aí, o que acontece? Ele deu esse exemplo que não importa o dispositivo que a gente ligue, ele tem esse tipo de comunicação. Todos eles vão usar essa comunicação, USB. Não é cada um ter os seus pins igual era antes. Como eu falei para vocês, a impressora tinha que ter um tipo de conector, o mouse e o outro. Cada um tinha o seu, né? Agora não, todo mundo é USB, todo mundo se comunica por USB, né? E isso ele trouxe para a interface. Então, é o jeito que eu vou me comunicar, que seria a interface. E você cria tipo um jeito de se comunicar, né? Que a classe vai se comunicar através desse método, né? Que seria um método USB, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, embora seja abstrata, né? É uma classe especial, pois somente possui métodos abstratos e nenhuma implementação. Como você declara? Você usa essa palavra interface, né? E a você usa essa palavra implements. Não adianta ter uma classe abstrata se não for implementada, você tem que implementar ela, né? Para essas tarefas serem resolvidas é necessário implementá-las. E a parte do código Java que você realmente vai programar, nesse contexto, ele entra na parte do código, o que realmente você vai programar, que tudo foi pedido. E a sintaxe se assemelha àquela da herança, né? A diferença é que o herdar é extends, né? Aqui você vai colocar o implements, né? Você pode definir também novas variáveis, novos métodos, getter e setters, e fazer tudo o que você quiser, com a condição que tudo que tiver na interface tem que estar obrigatoriamente na sua implementação. A interface tem um método que recebe argumentos específicos e retorna um tipo específico. Sua implementação tem que obedecer a mesma regra, que é o caso do USB que eu falei para vocês. Receber os argumentos específicos e retornar o tipo lá escrito. Podem ser definidos como public ou package private. E como que uma classe, você pode implementar várias interfaces. Ele deu exemplo aqui, ó. Implements interface 0, 2. Pode herdar de outros também, ó. Dá para você herdar, né? E os usos de interface desde o início do projeto pode poupar muito tempo no futuro, na reprogramação. Criar interface para métodos principais em uma classe e utilizar esta interface para acessá-la torna mais fácil o processo de manutenção do código, caso essa classe precise ser substituída. E as interfaces deixam o código mais reutilizável, já que uma única classe pode trabalhar com várias outras por meio de uma única interface. Aqui ele começa a dar uma complicada mesmo, né? Então vamos aqui para alguns exemplos, né? Classes abstratas você usa para definir uma classe mais geral, representando objetos de modo mais genéricos, porém sem instanciá-los. Exemplo, um veículo freia e acelera, né? E você considera também carro, ônibus, avião, jipe e carroça, né?
todo veículo também vai ter alguns subtipos de veículo, né? Carro, ônibus, avião, jipe, carroça. São subtipos de veículos, né? Você também pode definir isso em uma classe. Para isso, a classe precisa ser abstrata, que vai complementar. Ó. Métodos de uma interface são de forma implícita, abstratos, não possuem implementação, estabelece contrato, mas não comportamentos e obrigam as classes a implementarem. As classes abstratas podem conter métodos abstratos e não abstratos, conter campos como qualquer outra classe, não pode ser instanciada e pode ser herdada, né? A classe abstrata e interface não podem ser instanciadas, né? Podem apresentar campos que não são public static final, constantes, né? Métodos constantes em classe abstrata podem ter definido seu modificador de acesso. Em interfaces, qualquer método sempre é public, né? E quando que você usa uma ou outra? As classes que não têm relação entre si, não há uma relação forte herança, usa-se interfaces. E se é preciso oferecer atributos, é melhor usar classes abstratas, uma vez que com a herança os atributos serão herdados. Então, a interface você vai usar quando você não tiver que usar muita herança. E as classes abstratas você já usa para ter herança. E ele coloca aqui uma tabelinha final, né, sobre a diferença de uma e a outra aí, ó, que nenhuma das duas é instanciável, né? A herança da interface, uma classe pode implementar várias, né? Abstrata, uma classe pode estender apenas uma herança. Métodos abstratos default static, métodos concretos e abstratos na classe abstrata. Atributos apenas constantes e na abstrata constantes e atributos. E é isso, acho, pessoal, que tinha até aqui. Semana 4 ainda não temos. Não sei o que eles falaram lá pra você disso aqui, ô Larissa, de classe abstrata e a interface. Essa parte eu achei complicada. Olha, ele dá um exemplo que eu achei bem legal. Ele fala assim, que ele dá um exemplo classe filme. Aí ele falou que ele deixa aberto alguns métodos, mas não implementa. Então, por exemplo, ele pode ter um filme no MP4 ou um filme AVI. Tá. Ele falou que para eu rodar um filme MP4 e um filme AVI, eu tenho um algoritmo diferente, eu vou ter código diferente. Você tem os codecs. Exato. Só que eu não sei implementar esses códigos. Eu não sei fazer esse algoritmo agora. Mas eu sei que eu vou, sei lá, fazer um cinema, um filme em casa, e que eu estou fazendo um programinha e eu vou precisar rodar ou em MP4 ou em AVI. Tá. Mas eu ainda não sei implementar esses códigos. Eu não sei como é que eu vou fazer para o computador, para dar o código fonte lá, essas coisas para ele fazer. Você deixa aberto. Então eu deixo indicado que vai ter um método chamado play. Tá. E assim, ele falou que deixa definido um play abstrato. Isso é uma classe abstrata. Eu vou dizer que eu vou ter um método play, só que eu não vou botar o código que vai implementar, porque eu ainda não sei como é que eu vou implementar isso. Então ele falou que o método abstrato é você colocar esse nome, essa assinatura, e vai definir quais são os parâmetros. Então, que tipo de valor ele devolve, mas eu não vou implementar. Tá. Então ele falou que se uma classe tiver pelo menos, não é que é só um, acho que como está escrito lá, ele fala que se tiver pelo menos um método abstrato, ela é uma classe abstrata. Então ele falou, não sei, eu não sei se exatamente aí com a herança, mas ele fala assim, que se o método, por exemplo, eu implementei lá o MP4, mas eu ainda não implementei o AVI. O AVI está sem implementação. O fato de um método não estar implementado já faz com que essa classe seja abstrata. Tá. Entendi. Aí ele fala que, então, essa classe abstrata eu não vou poder instanciar ela, porque ela está faltando um pedaço, que é uma implementação ali. Por isso que os dois são não instanciáveis. Isso, por quê? Porque
a interface é o exemplo de uma classe radical abstrata, puramente abstrata. A interface ela não pode ter nada implementado. Ela não pode ter implementado nada. A interface é simplesmente você dizer o método e você dizer o que por exemplo, eu ponho o método play. Se eu colocar o código que vai fazer ler o MP4, ela já não é uma interface. Porque a interface ela não pode ter nada implementado. Tá. É um conjunto de operações que outras classes vão implementar. Quando eu quiser implementar a interface, ela vem com os métodos todos em aberto, vamos dizer assim. Nada como se fosse para alocar memória só, então, no caso, a abstrata. Deixar preparado ali. Uma classe abstrata radical. Classe abstrata, ela tem pelo menos um método que não tem implementação. A interface, todos os métodos dela são sem implementação. Aí, por exemplo, se eu quiser, eu pego a interface, aí eu crio uma subclasse e ponho lá, implementação de como rodar um MP4, do Play lá pro MP4. Implementação de como, aí eu ponho o código. Ah, tá. Aí você arrumou o código no outro, aí passa a funcionar esse negócio. Aí ele fala assim, como que eu vou resolver isso? Que eu tenho a interface, eu tenho uma classe abstrata. Ele fala, aí eu crio uma subclasse para poder instanciar, que implementa o método que está faltando. Ele tem a mesma assinatura do método anterior, o mesmo nome, que é o play, só que agora os mesmos parâmetros, isso. Só que agora eu vou colocar o código lá. Eu vou pôr o algoritmo na subclasse. Tá. Só para ficar claro, o AVI é um vídeo que não é compactado e o MP4 é. E acho que por isso que os dois, eles têm que ter os codecs diferentes, né? Um codificador que vai codificar o AVI e um codificador que vai codificar o MP4, que é o que é mais usado, porque ele é compactado, né? Tipo o MP3. Só que imagina se na hora que eu estou fazendo a programação, eu tiver que já colocar todos os códigos de tudo que o programa vai fazer. Se eu não tenho isso daí pronto, eu deixo lá meio que engatilhado, vamos dizer assim. Eu faço a interface vai dizer, ó, vai ter método tal, vai ter que ler isso, vai ter que ler aquilo, vai ter que fazer isso. Vai ter que dar o Aí play. depois eu crio uma subclasse e falo assim, como que esse método vai ler esse arquivo? Aí eu peço para ele ir lá implementar. Entendi. É como se eu fizesse um play e parasse ali. Falar, agora eu não sei se ele vai ler com o codec do AVI ou com o MP4. Aí eu crio uma subclasse que vai falar, bom, vê se o arquivo é AVI, você vai usar tal codificador. Se for codec, tal codificador, e você dá o play que está lá atrás, que você já fez. E aí a diferença da interface com a abstrata é que a interface é uma classe abstrata 100%. Ah, tá. E uma classe abstrata, ela pode ter um método ou outro que esteja implementado. Que tá ela tendo um já. único. Ela tendo um único que não está implementado, ela já é abstrata. Ele colocou aqui, ó, métodos abstratos, default static na interface. Aqui ele colocou métodos concretos, que já existe alguma coisa, e abstrato. Tá mesclado, ó. Tá aqui na tabela. Você acabou de falar.